governo prioriza? Liberar armas. Uma gripezinha, resfriadinho. O povo precisa do auxílio para enfrentar a crise. E o que o governo fez? Cortou o auxílio emergencial. Se lamenta, mas auxílio emergencial era para 3 meses e agora acabou. O povo quer emprego, quer voltar a trabalhar. E esse governo que está aí só faz o desemprego aumentar. A taxa de desemprego no Brasil atingiu um novo recorde no terceiro trimestre deste ano. 14,6%. 14 milhões de brasileiros. É tanta coisa que o Brasil quer, que o povo precisa e que o governo não faz. É por isso que o PT está e sempre esteve na luta ao lado do povo. Hoje, para garantir vacina já e para todos, e o auxílio emergencial de R$600 até o fim da pandemia. E sempre para conquistar empregos, mais direitos e vida melhor para todos. Você sabe, o PT sempre esteve e sempre estará ao seu lado. Olá, boa noite. Esse é o programa da TV PT e nessas segundas-feiras, na coordenação da bancada do Partido dos Trabalhadores, os deputados da Câmara dos Deputados. Nesta segunda-feira, eu quero debater com vocês um grande programa que o Brasil teve nos governos do Lula e da Dilma. Bolsa Família. E agora o Bolsonaro está mandando um projeto para destruir este programa. Troca o nome, mas não tem conteúdo, não tem recursos, não tem metas, não tem critérios. E denomina esse programa de Auxílio Brasil. Para nós podermos fazer esse debate, eu quero convidar para participar conosco a nossa economista Tereza Campelo. Tudo bem, Tereza Campelo? Boa noite. Boa noite, meu querido deputado Elvino, nosso líder. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, aqui mais uma vez na TV PT. E boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui nessa segunda-feira para fazer esse debate, que é um debate hoje mais do que só do Partido dos Trabalhadores, né, Elvino? O Bolsa Família é um programa de Estado hoje, 18 anos. E eu convidei a pessoa certa para fazer esse debate. A Tereza Campelo, além de ser economista, ela foi ministra do governo. Ministra do ministério tão importante que é o Desenvolvimento Social, combate à fome, mas ajudou também a construir esses programas desde o governo Lula e depois com a presidenta Dilma. E a Tereza Campelo também é professora titular, Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Universidade de São Paulo. Professora Tereza, economista, muito legal estar conosco neste momento. E nós vamos fazer o seguinte, antes de nós começar a falar das razões principais, da qualidade do programa, em que consistia o Bolsa Família, quais são os impactos na vida do povo brasileiro durante os governos em que o Bolsa Família existia, nós vamos ouvir um pouco o presidente que idealizou para o Brasil, junto com sua equipe, exatamente este programa tão importante. Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir. Sabia, quando nós criamos o programa Fome Zero, que depois se transformou no programa Bolsa Família, a gente dava uma pequena ajuda à família, para a mãe e também para cada filho, e a gente tinha condicionantes. Para que a pessoa pudesse receber essa ajuda, as pessoas, além de estar, no patamar de pobreza que nós queríamos atingir, as pessoas tinham que assumir o compromisso de colocar as crianças na escola. Todos os filhos deveriam estar na escola. A gente colocava a obrigação da mãe vacinar
todos os filhos em todas as épocas que tivesse que dar vacina, e a gente obrigava também a mãe a fazer o exame pré-natal. Quando ela estivesse grávida, ela tinha que passar pelos médicos, fazer todos os exames que uma mulher grávida tem que fazer. Essas condicionantes é que obrigaram efetivamente a responsabilidade das pessoas manter o filho na escola e, ao mesmo tempo, as pessoas terem percebido a diminuição da mortalidade infantil com o cuidado que as mães passaram a ter com os seus filhos. Como sempre, né, Tereza? Magníficas as falas do nosso querido presidente Lula. E eu queria, para fundamentar exatamente esse programa, que no início se chamava Fome Zero, tinha a campanha do Betinho, né, que as pessoas nas entidades, nos comitês participavam, porque antes do governo do presidente Lula, isso que eu queria realmente aprofundar aqui, nós tínhamos uma situação de calamidade frente à pobreza e à morte de pessoas por fome e por desassistência dos governos. E este programa veio a ser constituído e foi tão exitoso nesse tempo do governo Lula e da presidenta Dilma. Eu queria, Tereza, que você falasse um pouco desse processo, como é que foi a constituição desses programas e fizesse uma análise sobre isso, até para historiar um pouco melhor essa constituição do Fome Zero e depois o Bolsa Família. Obrigado. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É super importante a gente resgatar a história, né? Eu acho que a primeira grande questão a colocar, né, é que a gente começou a organizar o Bolsa Família em janeiro de 2003. Você vê, o presidente Lula assumiu, a situação da fome no Brasil e da pobreza era gravíssima, né? Então, logo que assumiu, o presidente Lula já montou um grupo de trabalho com a missão de organizar o Bolsa Família, enquanto a estratégia do Fome Zero vinha sendo implementada. Então, nós ficamos de janeiro até outubro, não só montando o diagnóstico para montar o programa de transferência de renda, ouvindo o conjunto dos técnicos, do IPEA, da Caixa Econômica que ia implementar, da assistência social, da saúde, da educação, para que a gente tivesse um programa robusto, consistente, para que fosse para a rua, para ser implementado, já ouvindo os municípios. Então, nesse primeiro período, a gente já pactuou com os municípios, construiu as estratégias para quê? Para que o Bolsa Família pudesse ser implementado imediatamente em escala nacional. Então, já naquela época, as pessoas diziam, sabe o que, Elvino? Que o programa era eleitoreiro. Agora, olha só, o presidente Lula assumiu em janeiro de 2003. Em janeiro de 2003, ele começou a implantar o Bolsa Família. Então, assim, chamavam de eleitoreiro a gente fazer uma coisa no primeiro mês do nosso governo. Agora, o presidente Bolsonaro está fazendo no último mês que ele pode. Por que ele está fazendo agora em novembro e dezembro, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas é exatamente para poder burlar a lei de responsabilidade fiscal, que ele não pode fazer nada novo o ano que vem. Então ele vai fazer na última hora, triscando ali o final, virada do ano. Então, assim, isso sim é eleitoreiro. Né? O que o presidente Lula fez? Construiu um programa de Estado. Né? Então, o programa foi lançado já em 2003, no primeiro ano. Entre 2003 e 2015, o programa, que já nasceu grande, com 4 milhões de famílias, cresceu de 4 milhões de forma consistente, nunca reduziu o número de famílias, foi gradualmente sendo aumentado até chegar em mais de 14 milhões de famílias. Agora, o principal, nunca deixou de ser pago. Nunca, nem um mês deixou de estar na conta dessas famílias. Isso que eu digo, para o Bolsa Família não pode mais ser considerado um programa do PT, do Lula, da Dilma. O Bolsa Família virou um programa de Estado. Como quando a gente fala da CLT, a CLT não é um programa do Getúlio, ele organizou a CLT, que veio sendo melhorada, que veio sendo modificada, mas virou toda a legislação do trabalho, que aliás, diga-se de passagem, o Bolsonaro, o governo Temer e Bolsonaro também já conseguiram dar fim nessa grande estrutura legal que garantia a legislação trabalhista. Então, o Bolsa Família, primeira grande questão, é uma ação de Estado. 18 anos funcionando sem nunca ter faltado dinheiro, sem nunca ter sido interrompido. Né? Hoje nós temos, Elvino, mais de 100 mil estudos
feitos no mundo todo sobre o Bolsa Família. Eu duvido que tenha alguma ação, alguma política pública mais estudada do que o Bolsa Família. Tem várias evidências, todos os estudos mostram os benefícios que o Bolsa Família trouxe, não só no combate à pobreza, mas num conjunto de outras questões, como o presidente Lula colocou, da mortalidade infantil. Então, vou levantar 3 grandes blocos de questões que eu acho que são fundamentais para que a gente entenda a importância do Bolsa Família. Maior até do que aquilo que a gente imaginava quando a gente estava no grupo de trabalho e montou o programa Bolsa Família. Então, primeiro, na área de saúde, redução de 60% da mortalidade infantil causada por desnutrição. Se a gente tivesse conseguido só isso, já teria valido a pena. Pode alguém dizer que não vale a pena, ou que é muito caro, um programa que, diga-se de passagem, é barato, mas que garantiu uma redução de 60% da mortalidade infantil? Aquela pergunta que eu sempre gosto de fazer, que eu sei que você gosta, né, Elvino? Quanto custa não fazer? Custa aumentar a mortalidade infantil em 60%. Mas a gente também viu a redução, as crianças no Brasil, as que não morriam, não cresciam o suficiente, tinham um déficit de estatura. Não é só porque elas ficavam baixinhas, não é essa a questão. A questão é que elas não se desenvolviam. Nós conseguimos reverter o déficit de estatura das crianças em 50%. É um feito também excepcional. Reduzimos tuberculose, reduzimos hanseníase, que é a lepra, suicídio, reduzimos mortalidade materna. Quer dizer, as evidências na área de saúde são fantásticas. Não bastasse isso, nós temos um estudo que mostra que cada R$1 que a gente gasta no Bolsa Família, Elvino, retorna para a economia, retorna para o PIB, R$1,78. Quer dizer, aquelas pessoas que dizem que é caro, que custa, você gasta R$1 e volta para a economia R$1,78. Quer dizer, na verdade, ele faz a economia girar, né? Quer dizer, é bom para o Brasil todo, é bom para o comerciante, é bom para o industrial, é bom para vender geladeira, é bom para vender comida e é bom para a economia do ponto de vista local e regional. Né? Por quê? Porque aquele dinheiro que cai ali na pequena cidade, na média cidade, na grande cidade, gira ali, gera emprego, garante circuitos curtos, fortalece a economia regional e local. Então, sem entrar nas outras áreas, pegando esses 3 blocos, a gente já consegue ver os benefícios que o Bolsa Família implementou. São, como eu disse, 100 mil estudos. E mais que isso, tinha um monte de mitos, sabe, Elvino? Quando a gente começou o Bolsa Família, um conjunto de mitos. Tinha gente que dizia que não podia passar dinheiro porque o povo ia preguiçoso, ia parar de trabalhar. Nós temos estudos mostrando que isso não aconteceu. Por mais que as pessoas tenham gente, né? Não todo mundo, mas continuem dizendo essa bobagem, todos os estudos que foram feitos mostram que não existe isso que eles chamam de efeito preguiça. A população trabalha, aliás, não quer trabalhar. A população já trabalha muito, já trabalhava antes do Bolsa Família, e o Bolsa Família, como disse o presidente Lula, é um recurso que complementa essa renda, que é a renda do trabalho. Quem não trabalha está procurando emprego. Né? Então, o povo é pobre não porque não trabalhe. Né? Então, nós temos que parar de ficar repetindo esses mitos de que as pessoas vão pegar o dinheiro e gastar onde não deve. Outro estudo que comprovou, todos os estudos que foram feitos sobre isso mostraram que onde que o povo gasta o dinheiro. Comida, material escolar, remédio, num conserto da goteira. Né? Então, você tem exemplos mostrando que o gastam corretamente. Então, nós temos um programa que tem 18 anos, para fechar, que tem 18 anos, funciona bem, funcionou esses 18 anos, nunca teve problema, e é por isso que hoje todo mundo que é técnico mundial, Elvino, do Fundo Monetário Internacional, de universidades no mundo todo, reconhece que o Bolsa Família é o melhor programa de transferência de renda do mundo. E precisa melhorar? Claro que precisa. Você veio melhorando, né, esses 18 anos, mas sempre tem o que melhorar, o que aprimorar. Hoje, inclusive, precisa ampliar, né, tanto o valor quanto... Que, aliás,
né? Nossos deputados apresentaram um projeto de lei já em agosto do ano passado. O projeto que nós apresentamos é de agosto do ano passado. Tem um ano que a gente está dizendo, gente, tem que aumentar o Bolsa Família, tem que aprimorar o Bolsa Família. Então, assim, nós temos um programa bem sucedido que é copiado no mundo todo e agora querem destruir, quer dizer, não podemos deixar. Não podemos deixar, mas Tereza, eu queria trabalhar mais alguns aspectos que você falou tanta coisa boa e eu queria dar um exemplo de um preconceito que as pessoas têm contra ajudar um pobre. Eu lembro de uma situação, e isso foi um comentário numa vila, numa padaria, num comércio, né, numa vila, onde a pessoa foi comprar uma comida e aí o cidadão, que era o dono da lojinha lá, ele começou a falar mal do programa Bolsa Família, porque esse negócio de alimentar vagabundo, o governo está dando dinheiro, daí as pessoas não querem trabalhar, o governo fica sustentando essa gente, e começou a falar muita coisa ruim, preconceituosa, que eram as palavras chulas, inclusive, que usavam contra as pessoas que eram beneficiárias desse programa. Mas o interessante daquele caso foi o seguinte, esta pessoa escutou, ela estava recolhendo os produtos na prateleira para fazer a sua compra, e quando ela chegou perto do cidadão, ela devolveu os produtos ao dono da lojinha, do mercadinho, e disse o seguinte, ó, tudo que você falou de mim. E eu estou comprando aqui. Então eu te devolvo esses produtos aqui, porque tu não quer que eu possa comprar aqui. Isso foi um exemplo que realmente aconteceu, porque a pessoa se manifestou. Eu quero explorar mais isso contigo, porque aqui tem um tema que é um preconceito de uma papagaiada, eu diria, de repetição que as pessoas fazem, que não pode ajudar o pobre, que não pode ter programa social, que essa pessoa é vagabunda, que ela vai gastar isso, vai beber cachaça, vai usar em outras coisas, em droga, em outras coisas. Essas pessoas foram comprar, que nem você disse, comida, né? Pagar uma conta, comprar um tênis para o filho, comprar um caderno para a criança ir estudar e assim por diante. Mas tem de fato a influência na economia. Esse aspecto eu gostaria que você desenvolvesse mais ainda, porque esses recursos, isso é que nem mais ou menos a Previdência. Na maior parte dos municípios do país, o retorno da Previdência, que para alguns também, o governo fez já um projeto aqui, que é a reforma da Previdência, que vai, ou a pessoa não se aposenta, ou vai se aposentar mal, e que, portanto, vai deixar de ter recurso que é muito maior, na maior parte dos municípios do país, os pequenos municípios principalmente, do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, onde o retorno da Previdência é maior. Então, eu queria que desenvolvesse mais esse aspecto com o conceito da presença da política pública nos estados, porque o Estado ele é um agente indutor do desenvolvimento. E nesse momento, na própria PEC 32, que é a outra PEC que está agora sendo discutido, o Estado brasileiro, o Estado como o governo, né, ele é para deixar de ser indutor do desenvolvimento. Então eu queria que desenvolvesse mais isso, Tereza, porque eu acho que é muito importante no programa do Bolsa Família e nos outros programas públicos, mas mais especificamente no Bolsa Família, nos seus impactos na economia dos municípios, na comunidade. Eu acho que a gente sempre tem que olhar para os programas sociais olhando esses dois lados, né? Tem uma questão que é de justiça social. Tem uma questão que é do alívio à pobreza. No caso do Bolsa Família, além do alívio à pobreza, ele, como o presidente Lula colocou, ele busca ainda reduzir, né, a evasão escolar, e as crianças não saíam da escola porque a mãe era contra estudar. Ao contrário, o maior sonho da população, é só perguntar para qualquer pessoa qual é seu maior sonho, é que meu filho vá para a universidade, né? Então as pessoas querem que a criança vá para a escola, que esse jovem vá para a escola. Por que não ia? Muitas vezes não ia nem porque não tinha dinheiro para o transporte, não ia porque não conseguia, não ia porque estava trabalhando, né? Então um dos objetivos do Bolsa Família era reduzir a evasão escolar, né, e o abandono escolar. E o outro era garantir que essa criança não só se mantivesse vacinada, né, mas também visitasse o médico a cada 6 meses. Então esse visitar o médico a cada 6 meses, até os 6 anos de idade, por quê? Porque pesa e mede essa criança e vê se o desempenho dela
está de acordo com a idade. E pode ir corrigindo, olha mãe, tem que esse menino, né, dar orientações e assim por diante. Olha só. Então tem o lado da justiça social, inclusive da reparação. Né? Uma parcela dessa população não teve oportunidade, não estudou. Uma parcela dessas beneficiárias do Bolsa Família, que na maioria são mulheres, não teve a oportunidade de ter um salário menor. Se a gente olha, pega um exemplo hoje no Brasil, Eufino, a taxa de desemprego média no país é de 15%. Entre os homens é de 12%. Entre as mulheres negras é de 19%. Portanto, a gente tem um desequilíbrio estrutural no racismo, né? No desequilíbrio, na desigualdade de gênero que está colocada. Então, o Bolsa Família, de certa forma, ele está construindo uma agenda de enfrentar essas desigualdades. Então, tem o alívio da pobreza, tem uma complementação de renda para diminuir o sofrimento dessas famílias, mas isso também garante maior igualdade, porque à medida que você melhora essa renda dessa população mais pobre, você está reduzindo desigualdades. Agora, tem um outro aspecto. Nós temos uma riqueza no Brasil, nós temos uma população de 215 milhões de habitantes, uma parcela dessa população está alijada de tudo, uma parcela dessa população é pobre a ponto de não conseguir comer. Hoje nós temos uma avaliação, Elvino, de que tem 25 milhões de pessoas no Brasil, no mínimo, em situação de fome. E nós temos mais de 50 milhões de pessoas que não comem o suficiente. Então, é lógico que tem um sofrimento e uma tragédia humanitária, né? 53 milhões. Agora, imagina o outro lado. Se essa pessoa está comendo, né? Está comprando alimento, tem um recurso para comprar comida, para alimentar seu filho, não só você está aliviando a pobreza, e no caso das crianças é mais do que isso, né? Porque uma criança que não se alimenta bem, você no médio e no longo prazo, você está prejudicando completamente o desenvolvimento de toda uma geração. Portanto, tem impactos aí no país, impactos na produtividade médio e longo prazo e assim por diante. Agora, o Brasil tem uma riqueza, que é o seu mercado interno. Né? Essa população com dinheiro na mão, dinheiro da aposentadoria, do salário mínimo, gerando emprego de qualidade, complementando a renda com política social, isso tudo com o programa de aquisição de alimentos, com os programas que a gente faz para fortalecer a renda no campo, isso faz a economia girar. Então, quando a gente pensa na política social, nós não podemos pensar somente na questão da justiça social. Nós temos que pensar na justiça social, que é o objetivo primeiro, mas nós temos que pensar aqui nos impactos econômicos que isso gera para o país. Então, se a gente for olhar o que aconteceu no Brasil, a gente vê exatamente que a gente conseguiu enfrentar grandes momentos de crise porque investimos no social, porque investimos também em infraestrutura, com isso gerando emprego. Quer dizer, é um conjunto de políticas que o Estado faz que garante a economia funcionar. E isso, Elvino, que a gente vem dizendo, o Lula diz isso direto, a presidenta Dilma dizia isso, como economista também, direto. Mas as pessoas ficavam dizendo, não, tem um ajuste fiscal, isso é contra, gasta muito para... Hoje, essa teoria econômica, né, de que tem que reduzir e tem que ter o equilíbrio, dívida PIB, ela caiu por terra no mundo. Nenhum dos países desenvolvidos mais fala essa bobagem de que não pode passar de 90% da relação dívida-PIB, que tem um perigo e que o Estado não pode gastar. Os países que conseguiram sair da crise atualmente, saíram da crise exatamente porque gastaram, porque garantiram renda para o seu povo, porque garantiram que os empregos funcionassem, mesmo com a economia parando, as pessoas não perderam o emprego porque o Estado garantiu. Então, hoje, só o Brasil e, sei lá, alguns poucos países, que eu nem saberia citar quais, continuam defendendo esse austericídio fiscal e dizendo que não pode gastar e ampliar o Bolsa Família porque não tem dinheiro. Né? E agora inventaram essa máxima, né, que nós vamos discutir daqui a pouco, né, Elvino? De pegar o dinheiro do ano que vem de precatório para dizer que vão pagar o novo Bolsa Família com esse dinheiro. Quer dizer, que vai ter dinheiro só em 2022, né? Em 2023 não tem mais. Tereza,
Tereza, você é economista, professora titular da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Universidade de São Paulo, foi ministra nos governos do Lula e da Dilma, que honra a nossa bancada do PT na Câmara Federal, tê-la conosco, o nosso programa na TV PT, que sempre vai ao ar nas segundas-feiras neste programa. Eu, várias vezes, já tive a oportunidade de ter audiências com a ministra, de ouvir suas palestras, de ouvir suas reflexões, e sempre essa frase eu tenho repetido ela. Vamos anotá-la então hoje à noite. Quando alguém disser quanto custa, quanto o governo vai gastar com esse programa, e por isso que tem que fazer o austericídio, por isso tem que fazer as teses, né, do ajuste fiscal, essa é a teoria dos outros, a Tereza tem uma outra pergunta, que é a seguinte: não é quanto custa o programa, é quanto custa não fazer o programa. E essa é a grande questão. Então eu quero marcar bem no nosso programa de hoje exatamente essa frase, porque ela diz tudo, né? A gente tem um país na situação de hoje, porque é isso que eles pensam. É assim que o Bolsonaro pensa. Como é que eu vou gastar com pobre? E aí dá essa situação que nós temos aqui. Mas antes de entrar nas desgraças do nosso governo Bolsonaro em relação a esse tema, eu quero só uma palavrinha. Eu acho que é legal, aproveitando aí que você reforçou essa frase, que eu acho que realmente, qual que eu acho que o que a gente tem qual que é o fundamento por trás desse quanto custa não gastar? É não olhar só o curto prazo, né? As pessoas olham assim, se eu gastar com Bolsa Família no mês que vem, vai custar tanto. Se eu não gastar, eu economizo tanto. Só que política social, gente, o gasto tem que ser analisado no médio e no longo prazo. Por isso que eu falo, quanto custa não gastar? Quando eu não